Convido você para pisar no freio, desligar dos desafios do dia a dia, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje iremos conversar sobre o quê? Apito final, fim do Grenal 4-4-3, Internacional 1, Grêmio 0. Se fosse apenas o resultado pelo resultado, diríamos normal. Um clássico dentro do Beira-Rio, perdemos de 1-0. E não foi o que vimos. Foi um chocolate. Decoração. Eu já vi o Grêmio vencer muitos Grenais, já vi o Grêmio perder outros Grenais, mas não me lembro de um clássico que ficasse tão clara a diferença dos times como que eu testemunhei no 4-4-3. Agora os gremistas irão ficar com a cabeça inchada, o dia seguinte é terrível, os colorados vão zoar, vão fazer piada, vão acabar com a torcida tricolor, e o jeito é aceitar, faz parte. Os colorados têm toda a razão de comemorarem, foi um baile, foi uma diferença absurda, abissal. De um lado, um time, do outro, 11 jogadores retornando da folga. Destaques do Grêmio? Só os individuais. Marquezine e sua redenção. Foi a melhor partida do goleiro argentino até hoje com a camisa do Grêmio. Ele salvou o tricolor de uma goleada vergonhosa. Rodrigo Eli, tão criticado, também foi muito bem. E olha, ele carregou um piano. Na lateral esquerda, Mike. Poxa, o cara fez uma partida, não vou dizer brilhante, mas burocrática, firme. Por ele, não teve bailinho, não teve avenida. Mas é algo que não adianta nem comemorar, porque sem dúvida alguma, no próximo compromisso tricolor, volta Reinaldo. Por quê? Porque Reinaldo é o queridinho do Reinato. Dodi também correu muito, deu sangue. Foi o que conseguiu sustentar um pouco a frente da área gremista e defendê-la do eterno bombardeio colorado, porque era um jogo de ataque e defesa. Mas o que eu estou falando de diferença? Por que eu estou assim, digamos, tão consolado? Que conta fatos, não argumentos. Vamos ver. De um lado, o Inter. Os jogadores correndo, se dedicando, com raça, sem esquecer o lado técnico. Eles corriam o campo todo, eles se revezavam, em alta velocidade, toques rápidos, poucas jogadas individuais de dribles. Era a bola que corria, era o toma lá da cá, o verdadeiro arrojão. Cada jogador sabendo exatamente o que tinha que fazer e aonde estava o parceiro. Um time jogando agrupado. Um time atacando em bloco, defendendo em bloco, mas sem se extenuar, porque treinou os atalhos. Do outro lado, então o que estamos vendo, ou estamos comentando? Uma inteligência tática, uma intensidade, com funções definidas. O que é isso? Isso é treino. Ganhou o Grenal o time que se preparou para o Grenal. Roger treinou o Internacional visando enfrentar o rival. Então, a vida pronta em algumas vezes, mas tem outras que ela faz justiça a quem trabalha. Então a vitória do Inter, na verdade, foi a vitória do futebol, que mostrou o que é profissionalismo.
Olha, eu sou gremista. Não é fácil reconhecer. Mas o Internacional não é assim, em termos de time, de elenco, muito superior ao Grêmio. É superior, mas não muito. Mas o que o Inter tem é conjunto e futebol é coletivo. Então, o Internacional, o Roger montou um time. Prestaram atenção? Tinha momentos que dava a impressão que tinha 20 jogadores do Inter contra meia dúzia do Grêmio. Eles se multiplicavam. E os pobres jogadores tricolores ali, sem força, sem explosão, sem velocidade, sem intensidade. Edenilson foi uma piada. Edenilson não poderia estar nesse clássico, mas de jeito nenhum. Mas Renato tinha que escalar Edenilson como vai escalar Edenilson no próximo jogo. Porque Edenilson, igual a Reinaldo, é cascudo. É líder. Mas não foi só Edenilson. Prestaram atenção que naquelas bolas assim, que a disputa era da velocidade, os colorados sempre chegavam antes. Que é isso? É preparo físico. E preparo físico não se consegue em dias de folga. E os cruzamentos para a área, que o Internacional mostrou deficiências defensivas, sim. É um time que vai sofrer muito, principalmente com bolas aéreas. Mas os atacantes gremistas tiveram, no mínimo, 3 bolas dos sonhos. Subir, fazer todo o movimento e cabecear. Só que a bola foi fraca, todas as vezes, sem direção na mão do Rocher. Por quê? Falta de impulsão, de força física. Mais uma vez caímos. O Grêmio não treinou essa semana, nem física, nem taticamente, não treinou. O Renato não apareceu na segunda-feira e na quinta-feira eu tenho fotos do CT desabitado. Poxa, estamos falando de 2 dias que o Grêmio não treinou. Fora os dias que a folga era oficial. O Grêmio não treina mais. E eu tenho certeza absoluta que se Renato agora, no final do Grenal, ainda não está voando para o Rio de Janeiro, amanhã de manhã cedo ele irá. Porque lá é a terra dele, lá é a vida dele. E com certeza o grupo do Grêmio terá folga para se recuperar do trauma da derrota. É, gremistas. Vai ser duro aguentar a flauta, mas faz parte, isso é rivalidade, a gente tem que saber ganhar e saber perder. Os caras estão no momento deles, deixa gozar. Também não vão partir para a ignorância, não aceitar o óbvio e querer transformar cada rival no inimigo. Aí não. Agora, é uma pena para o gremista, mas é muito bom que as Renatetes passem a semana sendo zoadas, porque não dá para entender como é que ainda tem gremista que defende Renato Portaluppi no comando da equipe com o futebol que o time está mostrando. Não dá. Eu não consigo lembrar qual foi a última vez que Renato estava na beira do campo que o Grêmio venceu. E outra, eu lembro que no final do primeiro semestre, o Renato disse que o Grêmio, com as contratações,
estaria em outro patamar, continua igual ao primeiro semestre. Porque mais uma vez contratou errado. Meu Deus, tinha Soteldo. Foi e trouxe mais um ponta. Jogou muita bola no Grenal. Mas não era uma posição deficiente, já que também temos o Nathan Fernandes que está esquecido. Mas não trouxe lateral esquerdo. Sabe? Agora o Grêmio tem 3 centroavantes. 3. Mas não tem um meia de ligação. Não tem. O Grêmio não tem zagueiros jovens, fortes, vigorosos. Não tem, só tem velhos na zaga. E agora o Jeromel irá aposentar, grande Jeromel, grande ídolo. Mas eles querem trazer o Davi Luiz, eles querem aposentar o Jeromel que está com 39 e querem trazer o Davi Luiz com 37, porra! E os Renatetes continuam defendendo o Renato. Eu estou começando a achar que das duas uma. Ou esses caras não são gremistas, estão contaminados por uma idolatria doentia que deixou todo mundo cego, ou estão ganhando alguma coisa que a gente não sabe, ou viraram mulher de malandro que gostam de apanhar. Porque nenhum gremista que ame o clube, que queira ver o Grêmio grande, irá defender um técnico que está no comando há muito tempo e não consegue montar um time porque não treina. E se treina, está totalmente ultrapassado, tem que voltar para o laboratório. Mas ele está dizendo isso agora? É só chover no molhado. Porque Renato não vai sair. Ele só sairá em 2025. Mas ele tem a grande missão de não deixar o Grêmio ir para a segunda divisão. E se o Grêmio não for rebaixado, aí virão aqueles dizendo: nossa, é o nosso rei, salvou o tricolor, com o Renato o Grêmio não cai, ele não merecia uma estátua, ele tem que ter um altar, ele é o nosso Deus, porra! É muito apequenar o Grêmio, comemorando, dando volta olímpica, por ter conseguido permanecer na Série A, talvez até nem se classificando para a Sul-Americana, que dos 20 entram 17, sei lá, e tratando como herói o responsável por esse fracasso. Então, gremistas que não tem como remediado está. Renato tinha que ter saído já no primeiro semestre, quando começamos a notar que o time não andava na mão dele. Teimaram com o cara, ele está aí, e o que estamos vendo é uma tragédia anunciada. Agora resta tentar evitar o pior, aceitar a flauta adversária, entender a nossa real posição na cadeia elementar e esperar que o departamento de futebol do Grêmio Futebol Porto Alegrense volte a ser tratado com profissionalismo. Porque do jeito que está, só o Guerra Pachequinho para pensar que está bom. Concluindo, a vitória colorada foi justa, injusto foi o placar, que saiu barato, deveria ter sido uma goleada pela diferença de qualidade.
dos dois times em campo, do preparo dos dois times em campo. Não estou aqui querendo condenar nenhum jogador. Eles fizeram o máximo que podiam fazer diante de uma equipe melhor preparada e vindo de uma folga interminável. O único detalhe que ficou em aberto, eu não vi ainda o lance, eu quero ver, foi que no finzinho da partida, fora da jogada, houve uma falta dentro da área, sem bola, do Gonçalves. Não sei se foi. Mas mesmo que tivesse sido, não vou dizer que o Grêmio foi derrotado por culpa do apito. Não. Se houvesse um empate, seria a maior das injustiças, se é que existem injustiças no futebol. Mas eu quero colocar que acreditar que o VAR iria chamar o árbitro para mostrar um possível pênalti numa jogada sem bola do outro lado, longe das câmeras, é só ingenuidade mesmo, né? Principalmente vindo do mesmo VAR, os mesmos homens que fizeram questão de chamar o árbitro para expulsar Monsalve no jogo contra o Botafogo, num lance que, olha, não dá nem para comentar. E no máximo, um cartão amarelo para o botafoguense por ter mostrado ser um péssimo ator. Presidente, eu entendo a relação com a enchente, mas o Grêmio teve bastante tempo de preparação para o Grenal, praticamente um tempo de pré-temporada quando tem o início do Gauchão. Não consigo acreditar que a enchente realmente afetou o resultado do Clássico. Bom, se tu não consegue acreditar, não posso fazer nada, né? Eu acho que isso é um somatório. A gente vem de um... se tu não consegue acreditar que todas essas viagens, isso não vai acumulando durante o ano e não causa lesões e não causa partidas que a gente não consegue somar pontos, e por isso chega nessa situação hoje, né? Se a gente chegasse numa outra situação, com uma confiança mais lá em cima, talvez até poderia ter um outro desempenho. Se tu não consegue acreditar, então bem-vindo ao futebol. Mas por que, depois de afirmar que o Inter teve uma vitória merecida, que o placar poderia ser mais elástico, ou então de assistir essa declaração lamentável de um presidente totalmente sem autoridade, perdido e com um discurso infantil que chega às raias do ridículo, eu fiz questão de salientar sobre o lance em que não ficou claro se houve pênalti ou não em favor do Grêmio. Simples, porque o Grenal é página virada, a vida segue, outros adversários virão. Chegamos agora na reta final e continua montado o circo que está projetando a queda do Grêmio para salvar Corinthians, Atlético Paranaense e Fluminense. Então, se o Grêmio não acordar, se continuar teimando nos mesmos erros, com certeza irá facilitar o serviço ou o projeto do sistema que está pronto para fazer tudo para jogá-lo para a segunda divisão.